Boa tarde, ouvintes da JC Rádio Guaçucê. É com grande alegria que estamos de volta hoje ao nosso programa Conhecendo a Igreja. Hoje, sábado, 2 de maio, né? Ontem entrou o mês de maio e a gente sabe que é o mês de Nossa Mãe Maria Santíssima, né? E hoje o tema do programa será sobre os santos. Vamos conhecer um pouco sobre esses santos da igreja, né? O que é que a gente tem a entender sobre eles, né? E que vocês possam aí estar mandando as dúvidas de vocês, sugestões de programa, se vocês estão gostando, o que precisa ser mudado, porque o programa é de vocês, é para vocês. Gostaria de mandar, assim, um abraço todo especial para o grupo do Texto dos Homens, de todas as comunidades, Pereira dos Pedros, Igarói, Jurema, Palestina, Quixelô, Três Córregos e São Paulo, que estão sempre participando aí com a gente. Texto dos Homens do Iguatu, Icó e Cozinho, o nosso abraço todo especial a todos vocês e o nosso agradecimento pela participação. Invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Boa tarde, Senhor. irmãos Amém. em Cristo e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Este que vos fala é o José Rodrigues e esse é o programa Conhecendo a Igreja. O assunto que trazemos hoje ao nosso programa são as imagens, porque na nossa Igreja Católica temos imagens. O que nos diz a Sagrada Escritura? Deus proíbe ou Deus permite? Adoramos imagens ou não? Rogo ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir e trazer luz através da Sagrada Escritura sobre esse assunto. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos trazer alguns conceitos para melhor compreensão do assunto. Então, primeiro conceito, o culto de latria, do grego latreu, quer dizer adorar. Então, lá em Mateus 4,10, Jesus diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, o culto de adoração é a Deus, ao Deus Altíssimo, Deus Pai. Segundo, o culto de dulia, do grego duleu, quer dizer honra, venerar. É o culto de veneração. É devido aos santos, pessoas que heroicamente viveram as virtudes cristãs. E São José, patrono da nossa diocese, patrono da igreja, o culto que prestamos a ele é de protodulia. Terceiro, o culto de hiperdulia, do grego hiper, acima de, e do leu honra, ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. Então, o culto que nós prestamos à Virgem Maria é um culto de hiperdulia, que está acima do culto de dulia, ou seja, acima do culto aos santos, e não atinge o culto de adoração, o culto de Deus, o culto de adorar a Nosso Senhor Deus, Pai. Então, é o culto especial devido a Maria Santíssima como Mãe de Deus. Então, este culto de hiperdulia é o culto devido a Maria Santíssima por honra dela ser a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está lá em João 19:27, depois disso, disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu no que era seu.
Lá em João, no Evangelho de João, Jesus entrega sua mãe ao discípulo amado, a João. Em Lucas 1:49, Lucas capítulo 1, versículo 49, porque o poderoso fez para mim coisas grandiosas, o seu nome é santo. Então, é nestas passagens que nós católicos vemos o amor que devemos ter e o respeito, o culto devido à Virgem Maria como Mãe de Deus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e o que seria ídolo? Ídolo, no dicionário, nós vamos ver lá que é celebridade. Ele é o ídolo da juventude. É uma figura, imagem, estátua que representa uma divindade que se adora. Então, este é o conceito, resumidamente, da palavra ídolo. E ícone, o que seria ícone? É a representação de personagem ou cena sagrada em pintura sobre madeira, mosaicos, etc. Ícone, de origem no termo grego, eikon, signo visual, ou seja, imagem. Então, as duas palavras, tanto ídolo como ícone, significa imagem, figura. Mas a diferença está na sua interpretação, no seu sentido da palavra. Então, o que seria idolatria? É colocar um ídolo no culto devido a Deus. A Deus nós prestamos o culto de latria. Então, estes são alguns conceitos que vão nos ajudar a entrar no assunto, a entender e a compreender melhor o assunto sobre as imagens. Então, eu peço a você que escute o programa até o final para ter essa melhor compreensão. Você não vai compreender o assunto se você assistir só uma parte ou assistir só a parte inicial ou só a parte final. Então, você precisa assistir, ouvir o programa até o fim, do início ao fim, para compreender todas as colocações que eu, como leigo, repito, não sou nenhum teólogo, vou aqui apenas como leigo mostrar na Sagrada Escritura algumas das passagens onde Deus proíbe fazer imagem e onde Deus manda fazer imagens. Então vamos lá, você nota aí no seu caderninho, pega do lado, anota, Deus proíbe fazer imagem. Então vamos agora para o livro do Êxodo, capítulo 20, versículos do 3 ao 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Então está aí no livro do Êxodo, Deus proibindo fazer imagens. Mas como pode? Será que nós estamos aprendendo? A igreja está nos ensinando de maneira errada? Nós vamos procurar responder estas questões mais a seguinte. Então vamos lá agora para o livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículos de 7 a 9. Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Então o que é que diz? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, nem do que existe nas águas debaixo da terra.
Então, não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então aí está no Deuteronômio, livro das leis, Deus ratificando o que disse no livro do Êxodo, lá no Decálogo, onde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. Então, praticamente o mesmo texto, onde Deus proíbe. Mas e agora? Você pode me perguntar, mas e agora, José? Deus está proibindo. Calma, vamos ver mais na frente outras passagens. Lá no Salmo 115 ou 113. Salmo 115, se for na tradução da CNBB, se for na Ave Maria, é o 113, lá dos Salmos. Vamos aos Salmos. Lá diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, para a tua graça e para a tua fidelidade. Porque os povos deveriam dizer: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. Os ídolos das nações são prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, da garganta não emitem sons. Seja como eles os que os fabricam e todos os que neles confiam. É no Senhor que Israel confia. Ele é seu auxílio e seu escudo. Então, para melhor esclarecer, eu estou usando a Bíblia da tradução da CNBB, né? E nós vemos no texto aí que nós lemos, tanto no Êxodo, como no Deuteronômio, como no Salmo, a palavra ídolo. Ídolo, se você procurar no dicionário, ela vai dizer que é uma imagem onde que representa, estátua, figura, imagem ou estátua que representa uma divindade que se adora, ou uma celebridade. Ele é o ídolo da juventude, né? Então, prestem bem atenção na palavra ídolo, nos textos onde Deus proíbe. Então, por causa destas 3 passagens, muitas pessoas deixaram a Igreja Católica. Será que a Igreja ensinou tudo errado para nós? Será que estamos vivendo como pagãos? A Sagrada Escritura é clara. E agora? O que responder quando formos questionados sobre isso? Calma, tenha calma, irmãos. Vamos ver agora as passagens bíblicas onde Deus manda fazer imagens. Aí você pode perguntar, mas como pode isso? Deus proíbe, Deus manda fazer imagens. Então vamos acompanhar o nosso raciocínio para que possamos melhor compreender. Então agora você anota no seu caderninho, Deus manda fazer imagem. Então não perca o fio da meada. Então no início eu coloquei o sentido do culto que prestamos a Deus, que é idolatria, no culto que prestamos ao santo, que é de idolia, que é uma veneração, honra, ao culto que prestamos à Virgem Maria, Mãe de Deus, que é de hiperdulia, ou seja, acima dos anjos, por causa de quê? Por causa da honra que Deus prestou, da honra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ter nascido dela, né? Então, e coloquei o significado da palavra ídolo e da palavra ícone. As 2 palavras têm origem no grego, mas apesar de as 2 se referirem à imagem, o sentido é diferente, o sentido é totalmente diferente. Então, o ícone é uma representação de um personagem ou de uma
cena sagrada pintada sobre a madeira ou mosaicos, conforme seja. Então agora nós vamos para as Escrituras, onde Deus manda fazer imagens. Então anote aí, no livro do Êxodo, 5 capítulos mais à frente, no capítulo 25, nós vamos ver, você pode ler em sua casa, do capítulo 10 ao 20, nós vamos ver agora esta passagem. Só que, para resumir, eu vou ler apenas o núcleo desta passagem. O tema é a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança. Nós vamos ver quando Deus mandou construir, Moisés construir a Arca da Aliança. Aí você pode perguntar, mas e o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um baú que Deus mandou construir para guardar o decálogo, ou seja, a palavra de Deus, a lei, e uma porção do maná, que é o alimento com que Deus alimentou o povo no deserto. Então eu vou ler o núcleo, que está a partir do versículo 18, que diz assim, lá a partir do capítulo 18: Farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins estejam nas 2 extremos do propiciatório. Os querubins, com as asas estendidas para cima, estarão encobrindo o propiciatório, um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Então, o que é esse propiciatório? A tampa da arca. Deus manda fazer essa tampa de ouro, de madeira de acácia, revestida de ouro, onde ele manda colocar os varais para ser carregada a arca. E a arca, o que seria essa arca? A arca, para nós católicos, é a prefigura de Maria Santíssima, da Virgem. Mas o que é que tem a ver a arca com a Virgem Maria? O que é que se colocou dentro da arca? Se colocou na arca o que? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É nosso Senhor Jesus Cristo. Se colocou uma porção do maná. E o que seria o maná? Maná era o pão descido do céu, onde Deus deu como alimento aos hebreus no deserto. E o maná é prefigura da Eucaristia. Jesus Cristo no pão e no vinho seja consagrado. É a Eucaristia, o sacramento maior da nossa Igreja Católica. Então, é essa a prefigura da Arca da Aliança, a palavra de Deus e do maná. São prefigura de Jesus Cristo, palavra que se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver isso. E a Eucaristia, onde Jesus vai dizer: eis o meu corpo e sangue, fazer isto em memória de mim. Quando ele consagra, quando ele come a ceia com os discípulos, já prestes a ser imolado como cordeiro pascal, após a sua morte e ressurreição, ele vai e diz: fazer isto na Santa Ceia. Ele vai dizer: fazer isto em memória de mim, instituindo assim a Eucaristia, o sacerdócio. Então, aí está a primeira passagem onde Deus manda fazer imagens, Aí você vai dizer: mas parece uma contradição. Deus proíbe fazer imagem, Deus manda fazer imagem, e agora? Então nós vamos agora para outra passagem, onde lá no livro do Números, nós vamos ver outra passagem onde Deus manda fazer imagem. E você pode até se perguntar: mas
parece que há um problema aqui. Deus manda fazer imagem, Deus proíbe fazer imagem, e a palavra de Deus é clara, quando ele proíbe, ele diz que não é para fazer imagem alguma, nem do que está acima dos céus, nem do que existe na terra, nem do que está abaixo da terra, e depois ele vem mandar fazer. Então, nós vamos continuar mostrando na Sagrada Escritura onde Deus manda fazer imagem. Então, continuemos o Pois nosso é, amigos, como o José está aí explicando, né, os santos da Igreja Católica, aquelas pessoas que desempenharam um papel importantíssimo, né, na nossa igreja, que fizeram uma obra admirável, né, que transformaram vidas e que a sua vida serve de testemunho. E a partir do momento que são canonizados na Igreja Católica, eles são santos. A gente sabe, como o Zé está falando aí, os santos não salvam, né? Só quem salva é Deus. Mas a gente também tem que fazer a parte da gente, né? Temos que ser santos para poder ganharmos o reino de Deus, né? A gente não pode ter um coração cheio de maldade e querer se salvar, né? Sejamos esses santos admiráveis, façamos a diferença dentro da nossa igreja e da nossa comunidade e também na nossa casa. Não adianta a gente estar rezando na igreja todos os dias e em casa ser um caos, né? Aí agora a gente vai para o intervalo. Agora para o livro do Números, capítulo 21, versículo 8. Diz assim, lembrando que eu estou lendo a Bíblia na tradução da CNBB. E o Senhor lhe respondeu, faze uma serpente venenosa e coloca sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Então, Deus aí está mandando Moisés fazer uma imagem de uma cobra, de uma serpente. Mas em que contexto isso aconteceu? Então, o povo no deserto estava andando e lá faltou água, o povo não tinha água para beber. Deus fazia isso para quê? Deus fazia isso para provar o povo na fé, se o povo realmente estava acreditando, se acreditava que Deus era capaz de prover todas as suas necessidades. Ora, Deus já tinha libertado o povo da escravidão no Egito com sinais e prodígios grandiosos. Mas mesmo assim o povo ainda murmurava contra Deus. Então, quando a situação apertava, que faltava alguma coisa, o povo começava a murmurar, a questionar Moisés. E Moisés roga a Deus e Deus manda ele fazer esta imagem. Mas em seguida o povo começa a colocar esta imagem no lugar de Deus e começa a adorar. Então Deus manda destruir a imagem da serpente posteriormente. Mas Deus mandou. Isto é um fato e é claro, está na Sagrada Escritura, não há como negar, né? Deus mandou fazer a imagem. Agora nós vamos para outra passagem lá no livro dos Reis, Primeiros Reis, no livro de Primeiros Reis, capítulo 6, versículo 23 e seguintes. Lá vai estar retratando a construção do templo por Salomão. Aí você pode questionar assim, mas em que contexto? Nós sabemos que Davi foi um rei santo, pecou, é verdade, mas no que se refere ao culto a Deus, ele nunca adorou outros ídolos, outros deuses. Então ele foi um Deus santo, reconheceu o seu pecado, quando ele cometeu o adultério com Betsabeia e mandou matar Urias para ficar com a esposa, e o filho do adultério Deus levou, ou seja, matou o menino morreu, que era o filho do pecado de Davi. Mas Deus concedeu mais uma vez a Betsabeia que ela gerasse um filho a Davi, e é este o filho que vai suceder Davi no trono, Salomão. Salomão foi um Deus muito sábio.
e viveu num tempo de paz e prosperidade para o reino de Israel. Davi, ele, apesar de querer construir o templo para o Deus vivo, Deus Altíssimo, Deus não deixou, porque ele tinha derramado muito sangue, ele tinha feito muitas guerras, tinha conquistado todo o território para o povo de Israel. Então não havia mais inimigos em Israel, então houve paz. E Salomão veio consolidar o reino de Davi. Salomão começou o seu reinado muito jovem e pediu a Deus sabedoria. E Deus concedeu a Salomão sabedoria. E foi Salomão que veio a construir o templo para Deus. Então vamos lá a passagem. Capítulo 6, versículo 23. Construção do templo. Meus servos. Capítulo 6. No Santíssimo, Salomão mandou instalar. Então vamos repetir, viu? 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. No Santíssimo, Salomão mandou instalar 2 querubins de madeira de oliveira, de 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim media 2,5 metros. Aí a outra asa também, de modo que eram 5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. O segundo querubim media igualmente 5 metros de altura. E os dois tinham igual tamanho e forma. Então, nós vamos vendo aí, na tradução da Ave Maria, vai falar de côvado. Um côvado mede 48 centímetros, 10 côvados vai dar 4 metros e 80 centímetros. Aqui na tradução da CNBB, ela já diz que é 5 metros. Então, Deus manda fazer uma imagem de um querubim de quase 5 metros. Então, se Deus proíbe fazer imagem, por que ele mandou na construção de seu templo, que era a igreja, construir uma imagem de um querubim? O que é o querubim? Querubim é um anjo. Então vamos lá no versículo 29. No versículo 29 diz assim: mandou também esculpir nas paredes em redor do templo figuras variadas, querubins, palmas, cálices de flores abertos por dentro e por fora. Então, aí nós vamos ver, Deus mandou fazer não só uma figura de um anjo de 5 metros de altura, mas também mandou fazer, esculpir imagens que tem na terra, palmas, flores, né? Então, além dos anjos, dos querubins, figuras que nós temos na terra. Então, se Deus proibiu fazer imagem do que está no céu, na terra, embaixo da terra, e depois manda em 1 Reis, Salomão construir um templo para ele habitar, para o seu nome habitar ali para sempre, manda fazer uma imagem de querubins de 5 metros de altura, que representa figuras que estão no céu, querubim é um anjo, e figuras que estão de imagens que estão na terra, palmas, flores. E mais na frente, no capítulo 7, no versículo 29, Deus diz, a Escritura diz assim: sobre os painéis, entre as travessas, havia leões, touros e querubins. Da mesma forma, sobre as travessas acima e abaixo dos leões e bois, havia guirlandas em relevo. Então aí nós temos imagens de anjos
que representam imagens que estão no céu, imagens que estão na terra, bois, leões, guirlanda, flores, palmas. Então, se Deus proíbe imagem, o que será que Deus ia dizer deste templo? Se Deus é contra a imagem, ele deveria rejeitar este templo, não é mesmo? Vamos ver o que Deus achou do templo que Salomão construiu para ele, né? Então, se Deus é contra a imagem, Deus deve ter castigado Salomão, né? Rejeitado, destruído o templo, né? Vamos lá no capítulo 9. Agora mais um pouco à frente, no capítulo 9 do Primeiros Reis. Então, não perca o fio da meada. Nós vimos Êxodo 25, onde Deus manda fazer imagem. Êxodo 25, do 10 ao 20, que vai falar da construção da arca. Números 21, versículo 8, onde Deus manda Moisés construir uma imagem de uma serpente, para que o povo não morresse quando fosse picado pela serpente no deserto. Nós vimos agora 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 e seguintes. Eu li o 23 e 24 e li o 29, onde Deus, na construção do templo, mandou construir querubins, bois, leões. Então vamos lá agora, o que é que Deus achou dessa construção do templo de Salomão? Está lá no capítulo 9, versículos de 1 a 3. 1 Reis, versículo 9, ou capítulo 9, versículos de 1 a 3. Então vamos lá. Depois que Salomão tinha concluído a construção da casa do Senhor e da casa do rei, e realizado tudo quanto desejara fazer, apareceu-lhe o Senhor outra vez, como aparecera em Gabaon. Foi onde Salomão fez aquela oração pedindo sabedoria, e Deus lhe apareceu concedendo-lhe sabedoria. E no versículo 3 diz assim: e o Senhor lhe disse: ouvi tua oração e tua súplica, que apresentastes diante de mim. Santifiquei esta casa que construístes, para que nela eu ponha meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Então, se Deus é contra a imagem, ele deveria rejeitar, mas foi ao contrário. Deus se agradou da construção e mandou santificar. Na Ave Maria diz consagrar. Aqui na tradução da CNBB diz santificar esta construção, onde ele vai habitar, onde vai pôr o seu nome, onde ele vai colocar os seus olhos, o seu coração estarão ali todos os dias. Ou seja, Deus não só mandou fazer imagem, como gostou da construção do templo, onde tinha as imagens tanto de querubins como de animais, como touro, leão e também de flores. Então, e agora? Será que há uma contradição onde Deus manda fazer imagem e Deus proíbe fazer imagem? A palavra de Deus é uma contradição? Não, meus irmãos. Agora, é neste ponto aqui que nós vamos para esta explicação. Aqui, nesta passagem de 1 Reis, está a explicação porque na Igreja Católica tem imagens. Agora é onde nós vamos para a argumentação lógica, onde nós vamos argumentar o porquê que Deus proíbe fazer imagem e porque Deus manda fazer imagem. 1 Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 3, está aqui toda a explicação porque na nossa Igreja Católica temos imagens. Deus não só manda fazer, como gosta, como admirou o templo e santificou a construção do templo. Então nós vamos agora argumentar, e se prestarmos atenção, no começo está assim:
Onde Deus proíbe fazer imagem, Deus vai sempre estar no início, dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Aí você pergunta, se alguém perguntar, Deus proíbe fazer imagem? Você vai responder: proíbe se for para adorar como deuses. Na nossa igreja, não é essa a função da imagem. Deus proíbe fazer ídolos. Aí você lembra lá no início os conceitos das palavras que eu coloquei, o que significa ídolo e o que significa ícone. Então, recordando, lembrando para você, que aqui é onde nós vamos ter a argumentação lógica, né? Então vamos lá. Ídolo é figura, imagem, estátua que representa uma divindade que se adora. E o ícone é a representação de personagem ou cena sagrada ou em pintura sobre madeira, mosaicos, etc. Ícone, né, como eu disse, é um termo de origem grega, tanto ídolo como ícone, mas que tem um sentido diferente. Os dois representam imagem. O ícone também é um signo visual, seja imagem. Então, o que é que vamos argumentar aqui quando perguntar? Proíbe fazer imagens para adorar. E na igreja, na nossa igreja católica, a imagem não tem essa função. Então, a imagem é essa representação. Quando nós olhamos para, fazer uma comparação aqui. Quando nós olhamos para a foto da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, esta foto é a nossa mãe, é a nossa esposa, é a nosso filho, ou é apenas uma representação? Então a resposta é simples e clara, não precisa nem eu estar dizendo ou argumentando. Então você ou eu, será que nós adoramos a nossa mãe porque nós temos uma foto? Nós adoramos nossos filhos porque temos uma foto? Então esta é a diferença do ícone. E na Igreja Católica a imagem tem esta função. Por exemplo, uma pessoa que não sabe ler, ela não sabe ler, como é que ela vai ler a Sagrada Escritura? Né? Como é que ela vai compreender? Então, por que é que tem a imagem? Nós vamos lá diante da imagem de Nossa Senhora, o que é que a gente lembra? Então, ao olhar para a imagem de Maria Santíssima, nós vamos nos lembrar de quem? De Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela foi a mãe de Deus. Então, quando alguém pensa na mãe de uma pessoa, normalmente se lembra do filho também, não é não? Então, ao olharmos para a imagem de Maria Santíssima, esta imagem nos remete a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esta a função da imagem na nossa igreja, para que ao contemplarmos a imagem, seja do santo, seja da via sacra, por exemplo, a via sacra tem lá a imagem de todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Quem não sabe ler, ao olhar para a imagem, vê e contempla todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo e remete ao Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esta argumentação que nós temos que fazer. A imagem na nossa Igreja Católica não tem essa função de adorar. Então, e qual é o conceito de imagem? Qual é a definição de imagem? Imagem é a representação de alguma realidade. Como eu falei, a imagem não é a pessoa da nossa mãe, a imagem não é Maria, a pessoa de Maria, mas é apenas uma representação que nos ajuda a pensar e meditar em Deus. Aí outra pergunta que pode surgir, pode ajoelhar diante de uma imagem? Quem reza diante de uma imagem, reza a Deus, gente. E o ato de ajoelhar é adoração? É não, meu gente. O ato de ajoelhar é um gesto de respeito e humildade. Nós vamos ver lá também em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 16.
Betsabeia, a mãe de Salomão, inclinou-se e prostou-se diante do rei Davi, né? Ou seja, ela adorou a Davi? Não, Davi era um homem santo, o santo rei Davi, ele não teve ídolo. Então, se ela tivesse com atitude de adoração, ele seria o primeiro a recusar, porque Davi não teve outros deuses. Ele cometeu pecado, sim, se arrependeu e Deus perdoou o seu pecado. A rainha Esté, da mesma maneira, quando se apresentava diante do rei, também se prostrava. Aí nós vamos ver o diferencial, lá em Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, vai estar, após Paulo realizar a cura de um homem coxo, os habitantes da cidade de Listra queriam adorar a Paulo e a Barnabé, e eles repudiaram este ato, porque era um ato de adoração. Eles queriam acender incenso no templo, porque diziam que Paulo e Barnabé eram os deuses Apolo e Mercúrio, né? Mas não, eles recusaram, rasgaram suas vestes. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do versículo 8. Você pode conferir, abrir sua Bíblia e conferir. E também está em Apocalipse, lá onde João, quando teve a visão, contemplou o céu, João se prostrou diante do anjo para adorar. E o anjo mandou que ele se levantasse, dizendo que ele era servo como João. Então, João teve a atitude de adorar, e o anjo imediatamente mandou ele se levantar, porque a adoração pertence a Deus. Então, a adoração é um ato interior. Quem é que pode dizer que eu estou adorando? Só eu ou Deus? Então, se eu digo que você, pelo fato de você ter imagem em sua casa, você está adorando, eu estou assumindo o lugar de Deus. Então eu estou pecando, porque o lugar de Deus, né? Adorará o teu Deus. Lá no primeiro mandamento diz que nós devemos só a Ele, a adoração só a Ele. No primeiro mandamento, lá no Decálogo, onde eu li aqui uma passagem. Então, o ato de adorar é um ato interior do coração. Quem vê o coração é Deus. Então eu não posso assumir o lugar de Deus e julgar que você, pelo fato de ter imagem, você está adorando. Então, qualquer um evangélico que tem fotos, que tem TV, que é onde passa imagens, ele também está adorando. Então ele está adorando. Porque se só pelo fato de se ter imagem é adoração, então vamos rasgar as fotos, os quadros, as pinturas artísticas que temos, mas não vai adiantar, porque mesmo assim, quando a gente olhar para um touro, olhar para um leão, olhar para um passarinho, contemplar o nascer do sol, nós vamos ver a mão de Deus que criou todas essas coisas. Então nós, ao contemplar a criação de Deus, nós não vamos adorar a criação, ela vai nos remeter o pensamento a Deus. Ao nós olhar para o céu, nós vamos lembrar de Deus. Ao nós contemplarmos a imagem dos santos, nós vamos ver naquela imagem alguém que heroicamente cumpriu os deveres de cristão, viveu as virtudes cristãs aqui na terra. Então, quando eu olho para um São Padre Pio de Pietrelcina, quando eu olho para Santa Teresinha do Menino Jesus, ali é só a representação, é a representação de alguém que viveu heroicamente as virtudes cristãs que a Bíblia prega. Então, está aqui, meus irmãos, meus amados irmãos, na palavra de Deus. Não sou nenhum teólogo, repito, mas apenas um leigo que tem sede de conhecimento, que busca. Então, meus irmãos, busquem na palavra de Deus,
Nós, católicos, não é apenas a palavra de Deus que se baseia a nossa fé, é um tripé: Sagrada Escritura, que é a palavra, a Bíblia, ou seja, quem é a palavra de Deus é Jesus, o Verbo se fez carne. Então, a palavra de Deus, a sagrada tradição que nós recebemos dos apóstolos e o sagrado magistério, os santos padres. Então, está aí toda uma argumentação. O que é que Deus proíbe? Deus não proíbe fazer imagem, Deus proíbe o ato de fazer esta imagem um ídolo, ou seja, de construir um ídolo. Então, eu posso não ter imagem em casa, mas ter o dinheiro como ídolo, o meu trabalho como ídolo, a minha esposa ou a minha namorada como ídolo. O meu filho pode ser um ídolo. Nós vamos ver lá Deus pedindo a Abraão uma prova de sua fé, de sua adoração. Abraão, já de idade avançada, teve o seu filho Isaque e amava muito Isaque, né? Então Deus viu que Abraão amava Isaque, Abraão, o pai da fé, e Deus pede esta prova para saber se ele estava realmente colocando o seu filho como ídolo, colocando o filho no lugar de Deus, ou se realmente ele amava a Deus em primeiro lugar. E Abraão deu esta grande prova de amor a Deus. Então, meus irmãos, eu vou encerrando o programa por aqui, né? Espero ter esclarecido alguma dúvida que você possa ter sobre a questão das imagens. Digo e repito mais uma vez que a imagem na nossa Igreja Católica, ela não tem essa função de ídolo, de adoração, mas ela tem a função da imagem, é nos remeter a Deus, fazer memória a Deus, ou seja, elevar o nosso pensamento a Deus através de uma imagem de um santo ou da Virgem Maria, Mãe de Deus, que viveram aqui na terra heroicamente as virtudes cristãs. Então, que Deus nos abençoe. Espero que vocês tenham gostado, que vocês mandem sugestões para os próximos programas. E está aí na Sagrada Escritura a explicação das imagens. A nossa Igreja Católica tem imagem porque é o modelo de templo que Deus santificou e abençoou lá em 1 Reis, quando Salomão construiu o templo. 1 Reis, capítulo 9. Tá a explicação porque a nossa igreja tem as imagens. Então, que Deus nos abençoe, fique com Deus, que a Virgem Maria nos guarde e nos proteja, e o Espírito Santo venha nos iluminar na nossa caminhada de cristãos. Irmãos, o nosso programa está chegando ao final. O nosso agradecimento a todos pela participação. O assunto hoje foram os santos da Igreja Católica. Essas pessoas que fizeram toda a diferença. Que não tiveram medo de seguir a Jesus, de seguir o exemplo de Nossa Mãe Maria. E que fizeram toda a diferença enquanto andavam pela terra. Deixaram suas famílias, suas riquezas e seguiram a Jesus. Muitos deles, como nós temos o conhecimento, perderam a vida por causa de Deus. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Como o padre Evanilson falava quinta-feira na missa, a gente não vai ter as novenas na igreja, mas que a gente possa estar se reunindo em família para rezar o terço. Vamos se unir nesse tempo de pandemia, vamos rezar junto à família em casa. Se você não reza o terço, reza o ofício de Nossa Senhora, ou se você tiver um livrinho e quiser rezar a novena em casa com sua família, pode-se fazer isso. A gente não pode esquecer que tudo na vida da gente vem primeiro a oração, vem primeiro Deus e a oração. Todos os pedidos que a gente faz a Deus, Ele só dá a gente se a gente tiver merecimento. Vamos colocar os joelhos no chão, vamos rezar e pedir a Deus saúde para a humanidade que está passando esse momento difícil. Nosso Brasil, o mundo inteiro, a gente sabe que está no mundo inteiro, mas o Brasil
está passando por um momento muito difícil nesse tempo de pandemia. Que a gente possa estar rezando, pedindo a Deus para que a gente seja merecedor dessa graça, né? O nosso abraço todo especial ao Edivan, que nos fez esse convite para fazer esse programa. Que Deus abençoe a ele, a sua família. E é isso. Se vocês quiserem aí estar mandando algumas sugestões, a gente está esperando por elas, viu? Nosso muito obrigado e até no próximo sábado, se Deus quiser.